Olá, meu nome é Antônia Luana Alves Ferreira, sou aluna do curso de Licenciatura em Física do IFCE Campus Sobral e vou apresentar um trabalho com o tema História da Física, comparação entre o mundo clássico e o mundo quântico e a física nos dias de hoje. E nesse trabalho eu irei conceituar essas três áreas da física, que é a física clássica, a física quântica e a física contemporânea, trazendo algumas descobertas e aplicações e os cientistas que contribuíram com essas descobertas, né? E com o aperfeiçoamento desses três conceitos. Enquanto que as duas primeiras, né, a física clássica e a física quântica, se diferem entre os seus materiais de estudo, né, suas áreas de estudo, a física contemporânea ela vai abranger todos esses estudos, todos esses conceitos, tanto da física clássica como da física quântica. A física ela está presente em nossas vidas desde os primórdios da existência humana. E ela surge a partir da curiosidade do homem em entender as coisas, desde as coisas básicas até as coisas mais complexas que acontecem no nosso planeta, né? Em todo o mundo. Como, por exemplo, o fato dos corpos caírem quando não estão apoiados em alguma superfície, o movimento do Sol, da Lua, dos planetas, a posição deles, toda a composição da nossa galáxia e muitas outras coisas. E essas dúvidas fizeram com que fosse avançando, né, o conhecimento do homem pela contribuição, né, dos cientistas que tiveram essa curiosidade, fizeram experimentos, fizeram seus estudos e aperfeiçoaram as suas teorias, né? E assim, né, observando a linha do tempo, essas descobertas puderam ser explicadas primeiramente por princípios filosóficos, né, pelos filósofos gregos, posteriormente com experimentos e também com as fórmulas matemáticas. E com o avanço da tecnologia, ficou ainda mais fácil, né, fazer experimentos, comprovar essas teorias e fazer novas descobertas. Começando pela física clássica, ela é a parte da física que estuda os fenômenos da natureza, do macrocosmo, que é tudo que a gente pode ver mais facilmente, né? E os estudos da física clássica começou com os filósofos gregos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, e eles falavam das suas teorias, se baseando principalmente nos seus princípios filosóficos, que era mais por especulações, né, de caráter especulativo e não por experimentos. E essas especulações, elas iam contra pensamentos mitológicos e religiosos que tentavam explicar tudo o que acontecia no mundo. Foi no período do Renascimento que houveram muitas mudanças no pensamento sobre as coisas, né, do nosso universo, quando surgiu a teoria do Nicolau Copérnico do heliocentrismo, né, que na sua teoria ele afirmava que a Terra girava em torno do Sol, assim como os outros planetas, e que também a Terra girava ao redor do seu próprio eixo e que tinha uma inclinação, né, que não era perpendicular ao seu eixo, né, a Terra não era perpendicular ao seu eixo, que assim explicava os equinócios, né, que causava as diferentes estações climáticas do ano. Johannes Kepler também fez muitas contribuições acerca do movimento dos astros. Em sua teoria, ele provou que o movimento dos planetas ao redor do Sol é elíptico e também fez muitas outras leis que são chamadas de leis de Kepler, que falam sobre o movimento dos planetas ao redor do Sol.
Outro cientista foi Galileu Galilei, que fez muitas descobertas importantes para a física, como a queda livre dos corpos e a trajetória parabólica dos projéteis. Ele também empregava métodos muito modernos nos seus experimentos e acreditava que a experimentação era muito importante para a comprovação das teorias. E após a invenção do telescópio, ele criou o seu próprio telescópio, que era superior a qualquer outro que já tinha sido inventado. E com esse telescópio, ele fez muitas descobertas astronômicas que revolucionaram a física. Sobre Isaac Newton, pode-se dizer que ele é a personalidade mais importante da física clássica. Ele desenvolveu a mecânica clássica, que é também conhecida como mecânica newtoniana, que é fundamentada na ferramenta matemática criada por ele, que é a derivada. Suas leis foram fundamentais para que se entendesse a maior parte dos fenômenos físicos, do nosso mundo, que foram as leis da inércia, a segunda lei, que é da resultante igual a massa vezes a aceleração, a lei da ação e reação e a constante gravitacional. Muitas outras descobertas e muitos outros físicos contribuíram para a física clássica, que no nosso cotidiano ela é aplicada e usada em muitas coisas, como na engenharia, na indústria, na construção, no lançamento de foguetes, na área da saúde, no meio ambiente e em diversas outras áreas de atuação. Falando sobre a física quântica, ela é a área da física que analisa e descreve o comportamento de sistemas físicos de dimensões reduzidas, como os átomos e as partículas subatômicas. Com a física quântica foi possível compreender os mecanismos dos decaimentos radioativos, do efeito fotoelétrico, da produção de raio-x e da emissão e absorção de luz pelos átomos, entre outras coisas. E quando se trata da escala de átomos e moléculas subatômicas, as leis da física clássica se tornam obsoletas, porque na física quântica não vai ser mais uma coisa determinista. Não vai ser possível saber precisamente a localização ou a velocidade de uma partícula. E então essas medidas, esses resultados vão ser obtidos por meio de probabilidades e não mais um resultado absoluto. A origem da física quântica se deu em 1920, quando o físico alemão Max Planck tentou explicar o mecanismo da emissão de corpo negro e obteve resultados imprecisos, o que foi chamado de catástrofe ultravioleta. E para resolver isso, ele sugeriu que a energia do campo eletromagnético fosse quantizada, ou seja, fosse subdividida em pequenos pacotes de energia, que depois passaram a ser chamados de fótons ou quanta de energia. A interpretação dada por Max Planck à radiação do corpo negro não foi bem aceita. Porém, alguns anos depois, o Albert Einstein usou o mesmo argumento e obteve sucesso ao tentar explicar o efeito fotoelétrico. E em 1905, o Einstein publicou uma série de artigos que marcou a data como o ano miraculoso da física. Mas a sua consagração veio pelo Prêmio Nobel da Física por explicar o mecanismo por trás do efeito fotoelétrico. E Einstein havia concluído que a luz tanto se comporta como partícula como se comporta como onda. E esse comportamento ficou conhecido como a natureza da dualidade da luz. O motivo desse comportamento dual da matéria permaneceu desconhecido até que, em 1927, o Heisenberg anunciou um princípio físico derivado das propriedades matemáticas da teoria quântica.
De acordo com esse princípio de Heisenberg, conhecido como princípio da incerteza, existem pares de variáveis que não podem ser medidos simultaneamente, com bastante precisão. E essas variáveis são chamadas de variáveis conjugadas. Por exemplo, a posição e a velocidade são grandezas físicas que não podem ser determinadas com total precisão no mundo quântico. Se soubermos com precisão a velocidade em que um átomo se encontra, a gente perde totalmente a precisão da sua posição e vice-versa. Algumas das áreas de estudo da física quântica atualmente são as emissões de luz pelos átomos, o fenômeno do decaimento radioativo, o funcionamento do laser, que é o efeito fotoelétrico, a atração entre nêutrons e prótons, o modelo padrão da física de partículas, a dualidade onda-partícula e todas as leis da física clássica conhecidas atualmente. Agora, falando da física contemporânea, ela vai abranger todos os avanços científicos e descobertas a partir da tecnologia, o desenvolvimento das teorias da física clássica, da teoria da relatividade e da física quântica. Todos os conhecimentos decorrentes desses conceitos vão ser estudados na física nos dias de hoje. Algumas das suas áreas de estudo é a teoria da relatividade, a física quântica, a física das partículas, a física computacional, a mecânica das estatísticas, além de estudar os conceitos originários da física clássica. O estudo da física ao longo dos anos possibilitou inúmeras descobertas e aplicações tecnológicas para nós seres humanos, e muita melhoria para as nossas vidas. E trouxe muitas explicações sobre os fenômenos físicos que antes eram desconhecidos pela humanidade. Baseando-se nos conceitos apresentados nesse vídeo, nós podemos facilmente diferenciar a física clássica da física quântica. A primeira ela veio para explicar aqueles fenômenos que são mais sensíveis a nós, seres humanos, tanto na Terra, no mundo, como no espaço. E a física clássica, a física quântica veio para complementar esse conhecimento acerca das partículas mais minúsculas do microcosmo, que são os átomos e as partículas subatômicas. Uma não anula a outra, mas elas se completam e tornam o entendimento do universo mais completo, trazendo muitos benefícios à humanidade. E é isso, muito obrigada pela atenção.